Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente, no dia 13, sim, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. A gente chega com as principais notícias do Brasil e do mundo nessa véspera de carnaval, que todo mundo podia imaginar que fosse tranquila, mas olha, notícias de sobra, suspeitas, vindas dos bastidores do Supremo Tribunal Federal. A terra tremeu lá na Praça dos Três Poderes, durante a reunião de ontem no Supremo. Então a gente chega com as principais notícias, atualização e análise dos fatos, sempre às 5 horas da tarde, sempre com a gente, a Laura Couto, na redação do ICL. Boa tarde, Laura, na véspera de carnaval. Boa tarde, Rodrigo. Adorei que você reforçou aí que hoje é véspera de carnaval, mas antes tem muita coisa para falar do caso Master, né? Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também pelos nossos canais parceiros. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e também comenta de onde você está assistindo o ICL Urgente hoje, véspera de carnaval. Vamos lá, Rodrigo. Vamos embora. Boa tarde para você que mora nesse país em que o clima no STF só piora. Esse caso do Banco Master era para ser um escândalo financeiro, né? Diz respeito a Faria Lima, ao Banco Central, as pessoas que permitiram que esse banco operasse e também governadores, Distrito Federal, Rio de Janeiro, que ajudaram o banqueiro Vorcaro. Era para ser um escândalo, né? E uma investigação relacionada a esses fatos, mas caiu como uma bomba no Supremo Tribunal Federal. Agora a suspeita é de grampo, é de gravação clandestina ocorrida durante a reunião reservada dos ministros que ontem decidiram tirar o Toffoli da relatoria do caso Master. Olha só, gente, quem é que gravou e quem é que vazou a reunião no Supremo Tribunal Federal? É o principal destaque de hoje no ICL Urgente. O maior escândalo financeiro do século XXI no Brasil caiu no colo do ministro terrivelmente evangélico. André Mendonça, nomeado ao STF por Jair Bolsonaro, você se lembra, com o apoio da Michele, é o novo relator do caso Master. Olha o André Mendonça aí na tela. Ele é o novo relator depois de Dias Toffoli ter sido afastado numa tensa reunião ocorrida no Supremo Tribunal Federal. A troca de relator, no entanto, não pacifica a situação. O clima na corte é de conflagração. A suspeita séria, e nós vamos mostrar aqui por que a suspeita é tão séria, de que a reunião de ontem, que decidiu pela saída do Toffoli, a reunião teria sido gravada, já que trechos literais, trechos inteiros, vazaram para a imprensa. Nós vamos trazer todos os detalhes sobre isso a partir de agora no ICL Urgente. Começando pela reunião de ontem, que foi convocada pelo presidente Edson Fachin, ele é o presidente do Supremo, em meio às suspeitas apontadas pela Polícia Federal de ligações entre Dias Toffoli e Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master. Então, diante dessas suspeitas, a Polícia Federal entregou um relatório, o Fachin convocou a corte para decidir. O que vamos fazer? Ao final de uma longuíssima reunião no Supremo, os ministros divulgam uma nota. E eu vou trazer aqui 2 trechos dessa nota para a gente observar. O começo e o fim. Podemos colocar aqui no telão, por favor, a primeira parte desta nota que foi divulgada e assinada por todos os ministros. Os ministros reconhecem a plena validade dos atos praticados pelo ministro Dias Toffoli na relatoria do caso. Eles dão um número, mas é o caso Master. Expressam neste ato apoio pessoal ao excelentíssimo ministro Dias Toffoli, respeitando a dignidade de sua excelência, bem como a inexistência de suspeição ou de impedimento. Anote-se que sua excelência atendeu a todos os pedidos formulados pela Polícia Federal e a PGR. Então, isso aqui, esse trecho da nota era para dizer assim, não há suspeição contra o Toffoli, porque havia alguns ministros que queriam declarar a suspeição dele, né? Então, os ministros primeiro afagaram o Toffoli. Não há suspeição, os atos dele foram todos legítimos. Só que, vamos para o final da nota agora, depois de dizer que estava tudo certo, os ministros, num outro trecho da mesma nota, dizem assim, registram, eles próprios, né, que a pedido do ministro Dias Toffoli,
levando em conta sua faculdade de submeter à presidência questões para o bom andamento dos processos e considerados os altos interesses institucionais, a presidência do Supremo, ouvidos todos os ministros, acolhe comunicação de Sua Excelência quanto ao envio dos feitos respectivos sob sua relatoria para que a presidência promova a livre redistribuição. Vamos falar em linguagem de gente normal e não em juridiquês? Tá tudo bem com o Toffoli, ele não é suspeito, só que, para preservar a instituição e a pedido dele, estamos tirando o Toffoli do caso e redistribuindo para outro ministro. Curioso, né? Muito curioso, né? Que eles digam, tá tudo bem, só que não. A nota é burocrática e deixa uma questão, assim, essa dúvida irônica. Se estava tudo certo, por que Toffoli pediu para sair? É a pergunta que fica. Não cola. As duas partes da nota não se juntam. Bom, a gente sabe que não estava tudo certo, especialmente durante a reunião no STF, e aí a Laura Couto chega para trazer alguns dos bastidores desta reunião que decidiu pela saída do Toffoli. Laura Couto. Rodrigo, obviamente a reunião de ontem foi marcada por um climão entre os ministros do Supremo, né? Segundo relatos feitos à reportagem do Globo, o encontro a portas fechadas começou com um clima pesado e também de tensão geral. Além disso, o Toffoli inicialmente não queria abrir mão do caso Master, mas depois foi convencido a deixar a relatoria depois de muita discussão. E esse climão só começou a mudar depois disso, quando o Toffoli indicou que aceitava sair do caso. Esse gesto foi interpretado como um alívio geral e também permitiu a construção de um meio termo ali, consolidado nessa nota que a gente acabou de ver, Rodrigo. Um meio termo que, na minha forma de ver, fica claro que uma parte não se coaduna com a outra. Se está tudo bem, por que o Toffoli está saindo? Bom, quem parece que foi o craque do jogo, né, o sujeito que costurou ou que sugeriu esta saída intermediária, foi o ministro Flávio Dino. Ele é que sugeriu que a Suprema Corte se posicionasse contra a suspeição para não lançar o Toffoli às feras, né? Então salvou a honra pessoal do Toffoli, mas ao mesmo tempo sugerindo que ele se afastasse da relatoria. Tá a manchete aí na tela. Flávio Dino foi peça-chave na decisão de Toffoli de deixar a relatoria do caso Master. Além disso, Dino ajudou a costurar uma posição consensual para defender firmemente também a pessoa física e a honra do ministro Dias Toffoli, que está sob suspeita de ter puxado o caso para si pela proximidade que ele teria com a turma do Banco Master. Aí está o Dino na tela, mas mais importante, na saída da reunião, Toffoli passou diante dos jornalistas em silêncio, evitou responder as perguntas e só disse o seguinte: excelente a reunião, foi tudo unânime. E depois a gente vai ver os bastidores e ver que não foi bem assim. Bom, a gente tem um vídeo do momento em que o Toffoli sai da reunião, um vídeo que foi cedido pelo veículo de notícias J e que nós vamos reproduzir agora. É um vídeo de 30 segundos. Vamos assistir. Ministro, como é que o senhor recebeu essa decisão? Boa noite. Como que o senhor recebeu essa decisão, ministro? Fala um pouquinho pra gente. É a melhor saída, ministro? Por que motivou isso, ministro? Como foi a reunião, ministro? O clima foi bom? Excelente. Dá uma palavrinha, ministro. Essa primeira imagem eu acho super importante, se a gente puder rodar de novo enquanto eu estou falando aqui, porque é quase a imagem de um sujeito na solidão do poder, né? Ele sai, depois ele vai para aquele corredorzinho vermelho ali, de tapete vermelho. Olha lá, é a solidão do Toffoli indo embora. Depois aparece alguém para acompanhá-lo. E ele não quer falar muito sobre o que aconteceu dentro da reunião. Mas a bomba maior, né, mais até do que o silêncio do Toffoli, a bomba maior veio na tarde de hoje, sexta-feira 13. Segundo a coluna da jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, ministros do STF acreditam que foram gravados clandestinamente por Dias Toffoli durante a sessão secreta. Isso é grave demais. Está aqui a manchete, a gente dá o crédito por ação da Mônica Bergamo. Isso é grave demais. Os ministros fazem uma reunião reservada para tomar uma decisão importante de preservar a instituição e saem
algumas horas depois, frases inteiras do que rolou dentro da reunião. Trabalho correto do jornalista. Mas quem vazou? Quem gravou? Laura, isso é grave demais, né? Olha, Rodrigo, se isso de fato aconteceu, é quase uma segunda bomba no colo do Toffoli em pouco menos de 12 horas, né? E segundo a apuração da Mônica Bergamo, esses diálogos vieram à tona depois de uma reportagem do site Poder 360 que reproduz as palavras dos ministros de forma literal e precisa, com todas as aspas, assim, Rodrigo. E olha isso, alguns ministros da corte já enviaram, inclusive, essa reportagem do Poder 360 para o Toffoli, mostrando que essa gravação realmente aconteceu e questionando, assim, quem que vazou tudo isso? Como já era de se imaginar, claro, o Toffoli negou para a coluna ter feito qualquer registro e também levantou a suspeita de que algum funcionário do setor de informática do Supremo pode ter feito essa gravação. Mas o problema é que, segundo os ministros da corte, os diálogos selecionados por quem fez essa gravação só trazem trechos favoráveis ao Toffoli e não mostram toda a complexidade da discussão, né, do que foi dito nessa sessão. Ou seja, Rodrigo, tem caroço nesse angu. Importante esse detalhe que a Laura trouxe. Os trechos que vazaram são todos, ou quase todos, favoráveis ao Toffoli. Não vazou a reunião inteira. Vazaram alguns trechos. Vou repetir aqui. Os jornalistas que obtiveram essa informação fizeram o trabalho deles, aliás, bom trabalho, de ter acesso à informação do Poder. Né? É a manchete que a gente botou agora há pouco aqui do Poder 360. É um site de notícias políticas lá de Brasília. E fez o trabalho deles. E gerou a manchete que nós trouxemos aqui, ó. Pressão política empurrou o STF para tirar Toffoli do caso Master. É a manchete. E na sequência, curioso, né? Não está assinado, não tem um repórter. É curioso isso. Mas na sequência vem uma série de frases que foram ditas dentro da reunião. A gente separou aqui alguns trechos para você ter uma ideia de que não é exagero nenhum imaginar que houve gravação. Olha aqui. A matéria vai listando ministro por ministro. Gilmar Mendes. Então está descrevendo o que está acontecendo dentro da sala. Depois da exposição inicial de Toffoli, a palavra passou para Gilmar Mendes. Abre aspas. Eu acho que o que está por trás disso é que o ministro Toffoli tomou decisões ao longo do seu tempo, nesse caso, que contrariaram a Polícia Federal. E a Polícia Federal quis revidar. Gente, são aspas, é uma frase inteira do que o Gilmar teria dito. Segue o Gilmar Mendes, a próxima. Está aqui, ó. Nesse momento, Gilmar Mendes fez uma intervenção. Nós não estamos aqui para discutir código de ética. E aí ele estava se referindo ao código de ética proposto pelo Fachin, né? Toffoli respondeu que só estava falando sobre código de ética, uma bandeira de Edson Fachin, porque, abre aspas, gostaria de deixar claro que não tinha receio. Inclusive, abro as minhas contas bancárias, disse o Toffoli. Mas isso é para estar no código de ética. Eu não vou abrir sozinho as minhas contas, disse o ministro Toffoli para o Gilmar Mendes. Tem mais, gente. Isso aqui é só um trecho. Carmen Lúcia. Vamos trazer um trecho aqui da Carmen Lúcia? Também a mesma reportagem teve acesso ao que disse a Carmen Lúcia na reunião reservada dos ministros. A ministra diz o seguinte, abre aspas, todo taxista que eu pego fala mal do Supremo. A população está contra o Supremo. Ela disse que tinha confiança em Toffoli, mas era necessário pensar na institucionalidade, sempre entre aspas. Segue. Alexandre de Moraes é o próximo a ter a sua fala na reunião reservada, vazada, quase que integralmente. Moraes disse que é amigo de Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, mas que o seu voto seria a favor de Toffoli. Ele falou em defesa da institucionalidade, tal. Bom, a gente tem aqui mais um trecho. O próximo trecho que nós temos aqui é do Nunes Marques, ministro também nomeado pelo Bolsonaro, que estava nessa reunião, né? Estavam todos os ministros do STF. Podemos colocar então o próximo. Olha aqui, ó. No meio de sua fala, Nunes Marques diz que fazer uma sessão extraordinária admitindo a arguição de suspeição contra o Toffoli seria incabível. Abre aspas. Isso é um absurdo. O juiz da comarca do interior passará a ser comandado pelo delegado local se aceitarmos esse tipo de situação. Acabou o Poder Judiciário do Brasil. O senhor Fachin não pode colocar em votação a arguição, disse o Nunes Marques. Trecho inteiro. Não é que o repórter teve acesso, alguém contou, olha, o que rolou foi mais ou menos assim. Não, são palavras por palavras que disseram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu queria trazer aqui, passar do André Mendonça. O André Mendonça, essa fala do André Mendonça, que é a próxima, é importantíssima.
Ele falou sobre eventos patrocinados pelo Master com a presença de Dias Toffoli. E olha o que diz o André Mendonça. A questão de eventos, se for considerada, todos nós somos suspeitos de tudo, disse o ministro André Mendonça. Está admitindo que todos os ministros participam de eventos. E se é para declarar a suspeição do Toffoli, todos então são suspeitos? Diz o André Mendonça, numa hora de sincericídio, que acabou vazando. Essa frase aqui é importantíssima para a gente anotar. Pode acontecer com qualquer um de nós. Quero saber se vão dar esse tratamento para mim, diz o André Mendonça. É uma boa questão levantada pelo André Mendonça, que ele achou que não fosse vazar, mas veio a público. E por fim, Flávio Dino. Tem aqui o trecho do Flávio Dino, que também vazou, e nós vamos trazer aqui para a tela, repetindo para quem pegou agora. São trechos, literais da reunião de ontem, em que foi afastado do caso Master o ministro Toffoli, trechos relatados pelo site Poder 360. Porque aqui no ICL a gente dá crédito quando os outros fazem matéria importante. Está dado crédito. Flávio Dino, o ministro começou dizendo que concordava com tudo que tinha sido dito e foi logo afirmando, abre aspas, estas 200 páginas da Polícia Federal, para mim, são um lixo jurídico. Não adianta discutir lixo jurídico. A crise hoje é política, presidente. Em 2035, se Deus me der saúde, eu quero estar nesta cadeira de presidente do Supremo. E esta cadeira tem bônus e tem ônus. Eu acho que não adianta pensar nesta cadeira só no bônus. Eu acho, senhor presidente, que o senhor deveria ter resolvido isso dentro da institucionalidade da presidência. O Dino deu um pito no Fachin durante a reunião. Fica claro que Gilmar Mendes, que diz, não estamos aqui para discutir código de ética, e que Flávio Dino, que diz, o senhor deveria ter resolvido de outra forma, Fachin, confrontaram o presidente e trataram o Fachin como um presidente que não sabe conduzir um tipo de crise como essa. Importante. Trouxemos aqui para você entender. Alguém gravou, alguém vazou. Quem é que gravou? São falas literais. Não tem como a reportagem ter tido acesso a isso tudo, com essa precisão, sem uma gravação. Nos corredores do STF, a situação é de perplexidade e de muito desconforto, é claro. O resumo da ópera, quem fica agora com o caso é o André Mendonça, terrivelmente evangélico. A escolha do ministro foi feita por sorteio logo após Dias Toffoli pedir para sair. A partir de agora, os próximos passos do caso Master estão na mão de Mendonça. E ele já começou a agir nesta sexta-feira. Quem traz mais detalhes é a Laura Couto. Rodrigo, o ministro André Mendonça convocou hoje uma reunião com todos os delegados da Polícia Federal que atuam nas investigações do Banco Master. A ideia é ter um panorama geral da investigação, um balanço do que já foi feito e também dos próximos passos. Vale lembrar que a forma como se deu toda essa saída do Toffoli do caso permite sim que a investigação não volte a estaca zero. Isso porque se o Toffoli fosse considerado suspeito ou impedido, todas as decisões assinadas por ele até aqui seriam automaticamente anuladas. Isso inclui os depoimentos já colhidos, a acariação entre banqueiros, inclusive a acariação do Vorcaro, e os mandados de busca cumpridos que não teriam mais validade, Rodrigo. Então isso explica, Laura, por que eles fizeram questão de, na nota, dizer tudo que o Toffoli fez está mantido, ele agiu corretamente em tudo, para não desfazer toda a investigação. Bom, com o caso Master sob sua guarda, André Mendonça passa a concentrar 2 investigações de repercussão nacional no seu gabinete. O ministro também é responsável pelo inquérito que investiga as fraudes do INSS. Ou seja, André Mendonça passou a ser um dos magistrados mais poderosos do STF. O potencial do estrago pode ser grande, hein? A oposição bolsonarista comemorou que o nome sorteado tenha sido de André Mendonça. Nas redes sociais, Nicolas Ferreira, Sóstenes Cavalcante, Sérgio Moro exaltaram Mendonça como um magistrado mais isento para lidar com a questão. Do outro lado, o Centrão é que não ficou muito feliz com esta nomeação. Não é isso, Laura? Rodrigo, assim como disse nosso redator aqui, o Bruno Consiglio, o novo maquinista do trem fantasma do Master não vai ser tão piedoso assim com o Centrão. Isso porque nos corredores do Congresso, o Mendonça é visto como uma figura de pouca interlocução política, ao contrário do Dias Toffoli, que é mais aberto a conversas. E essa falta de flexibilidade tem um custo bem alto para o Centrão, porque o novo relator do Master, por exemplo, vai ter que analisar um relatório da PF com o nome de autoridades com foro privilegiado encontradas em conversas
conversas com o Daniel Vorcaro, que é o dono do Master, e também o Fabiano Zettel, que é o cunhado do Vorcaro. E isso preocupa muito o Centrão, porque esse relatório pode atingir muitos nomes desse grupo que tinham relações políticas com figuras do Master, Rodrigo. Resumindo aqui, o Centrão, que vive de acordos, como a gente sabe, pode não conseguir negociar uma saída dessa vez, Rodrigo. E aí eu levanto uma outra questão. O Centrão está preocupado, mas eu pergunto, governadores, o André Mendonça vai fazer a investigação chegar no Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro, no Ibanez, do Distrito Federal, que tentou comprar o Master? É importante cobrar. O André Mendonça vai ficar parceirão ali dos seus aliados da direita, dos bolsonaristas, e proteger essa gangue? Ou vai atuar como um juiz de verdade? Vale lembrar que o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, não foi muito amistoso com o André Mendonça quando ele foi indicado para ser ministro. Ele adiou a sabatina, o que acabou desgastando bastante o André Mendonça. No final ele acabou aprovado, mas houve esse desgaste, né? Não é à toa, e a Laura trouxe essa preocupação do Centrão, não é à toa que a federação formada por União Brasil, do Rueda, e o Progressistas, do Ciro Nogueira, soltou hoje uma nota que é um recibo, é o famoso passou recibo total. É uma nota dizendo que a federação manifesta a sua preocupação com as narrativas que querem colocar contra o ministro Toffoli. É preciso ponderar que as injustiças, quando se tem apenas um lado, podem atingir o ministro, tudo que ele fez e faz pelo país enquanto ministro no STF. A federação reitera sua confiança na integridade do ministro Dias Toffoli e acredita que a verdade vai prevalecer. Como se dissesse assim: Toffoli, a gente viu que você tentou dar uma ajuda pra gente. Não vamos largar você no meio da estrada. Tem uma famosa frase: não se abandona um companheiro ferido na beira da estrada. União Brasil, Centrão, não estão abandonando o Toffoli. Se puderem, seguram pela mão e ajudam a tirar o Toffoli da lama, onde ele continua rolando, depois de ter saído da relatoria do caso Master. Um outro desdobramento, o ministro do TCU, Tribunal de Contas, Jonathan de Jesus, que também é originário do Centrão, voltou atrás, hein? Ele agora autorizou o Banco Central e o Ministério Público a terem acesso ao relatório sobre a atuação do BC na liquidação do Master, está aí na manchete. O documento foi elaborado pela área técnica do TCU. O BC e o Ministério Público já tinham pedido acesso ao relatório completo depois da inspeção realizada pelos técnicos. O material, porém, não indica problemas na atuação do Banco Central na liquidação do Master, porque o Jonathan queria transformar o Banco Central em vilão. Queria impedir ou reverter a liquidação do Banco Master. Talvez, junto aí com os amigos dele do Centrão, o Renan Calheiros, senador, disse que o Jonathan, esse sujeito do TCU, foi chantageado pelo Centrão. Ou você salva o Banco Master, ou a situação fica ruim para você também, Jonathan. Por isso que ele estava embarreirando a investigação dentro do TCU, agora foi obrigado a ceder. Caiu esse dique de contenção que tinha duas peças. Esse ministro no TCU e o ministro Dias Toffoli lá no Supremo Tribunal Federal. São as atualizações importantíssimas e essa cicatriz de um STF dividido, em que há ministros que suspeitam dos outros, vai permanecer. Vem aí o carnaval, mas essa cicatriz permanece. Além disso, o vazamento mostra um Edson Fachin enfraquecido perante outras figuras mais fortes da corte. É grave a situação para o STF nesse momento. Vamos para o caso Epstein, atualização exclusiva, apuração do ICL Notícias. Ao que tudo indica, Jeffrey Epstein comprou um apartamento aqui no Brasil. É manchete, apuração da nossa equipe. Compra de apartamento e endereço em São Paulo revelam o envolvimento do criminoso sexual Epstein com o Brasil. Os documentos foram revelados com exclusividade pelo ICL e mostram que ele fez, o Epstein, uma transferência de $76 mil para um escritório de advocacia brasileiro e estava anotado ali no material. A gente tem até aqui o destaque desse documento. Era para compra de um apartamento, não está claro ainda se foi em São Paulo, Rio de Janeiro e outra cidade do Brasil. O pagamento, a gente tem aqui o print desse documento, a impressão desse documento, o pagamento ocorreu em abril de 2003 e a descrição da transação, a gente tem aqui, ó, né? Tá aqui, ó.
É para comprar apartamento em Brasil, certo? Indica que uma empresa de advocacia, Machado Meyer, o envio do dinheiro para fazer a compra desse apartamento. Daqui a pouco, no ICL Notícias, segunda edição, Jamil Chad vai contar todos os detalhes da matéria, apuração que é dele e também do repórter do ICL, Kleber Lourenço. Os dois trazem mais detalhes daqui a pouco, ao vivo, no ICL Notícias, segunda edição. O desdobramento, o caso Epstein chega a Faria Lima, compra de apartamento, compra de imóveis, envolvimento com o escritório de advocacia em São Paulo. Política, voltando para os bolsonaristas, Michele Bolsonaro pretende mesmo se candidatar ao Senado do Distrito Federal. Isso a gente já sabia. Mas talvez a primeira-dama não saia candidata pelo Partido Liberal. Laura, que história é essa? Isso vazou hoje. Riscos de Michele deixar o partido, é isso? Rodrigo, de acordo com a CNN, os bolsonaristas consideram que a Michele Bolsonaro pode deixar o Partido Liberal por vontade própria, caso o presidente da sigla, o Valdemar Costa Neto, ele não cumpra as orientações do Jair Bolsonaro sobre as candidaturas de aliados nas eleições de outubro. Isso porque, mesmo preso na papadinha, o Bolsonaro tem despachado ordens sobre como articular o cenário eleitoral aí nos estados e também ele tem mandado recados através das visitas dos filhos, da esposa e de alguns aliados. Vale lembrar aqui que o Valdemar não pode visitar o Bolsonaro porque ele é investigado na trama golpista. E esse incômodo todo da Michele acontece porque ela está pessoalmente empenhada em emplacar duas aliadas na disputa pelo Ceará e também por Santa Catarina, que são dois estados que ela disse que não abre mão de jeito nenhum. Só que, como a gente já sabe, já falou aqui no Urgente, em Santa Catarina já não deu certo o plano da Michele, porque o Valdemar barrou a candidata dela, que era a Carol de Tone, ao Senado, e agora a Carol de Tone está ameaçando deixar o Partido Liberal. Inclusive, a Michele, como a gente está vendo, pode ser que siga o mesmo caminho, Rodrigo. Então é Carol de Tone ameaçando sair e a própria Michele. É confusão do lado da direita. Do outro lado, no campo lulista, o presidente segue com dificuldades para organizar os palanques nos dois estados mais populosos, São Paulo e Minas. A gente vai tratar agora de Minas. O senador Rodrigo Pacheco, que vem da centro-direita, é o nome que o Lula gostaria de ver como candidato em Minas Gerais. A gente tem atualizações sobre isso. Ele vinha saindo a informação de que ele poderia se filiar à União Brasil para ser o candidato. Mas a novidade de hoje é que o Rodrigo Pacheco está cogitando se filiar ao MDB. Então a gente vê que essas conversas do Lula, que poderia até trocar de vice e colocar alguém do MDB na vice, poderiam levar o Rodrigo Pacheco também ao MDB e ser candidato em Minas Gerais numa chapa lulista para tentar reforçar aquele que é o segundo palanque mais importante em população e que todo mundo diz, quem ganha em Minas, ganha no Brasil. O Lula articulando com o Rodrigo Pacheco, que hoje saiu essa informação, poderia se filiar ao MDB para ser o candidato de Lula ao governo lá em Minas Gerais. Pessoal, uma última nota que diz respeito ao carnaval, mas também à política. Todo cuidado é pouco. O presidente Lula determinou que ministros e auxiliares não participem do desfile de carnaval em homenagem a ele. Uma das escolas de samba no Rio de Janeiro vai homenagear o Lula, a história da vida dele, é tema do enredo da Acadêmicos de Niterói. E há uma preocupação porque o TSE liberou assim, o enredo, a escola, mas deixou ali aberto. Olha, pode ser que haja crime eleitoral. Se houver abuso, aí é uma outra história. Então o Lula está dizendo para os ministros não irem e quem for não pedir voto, não distribuir panfleto, não configurar algo que possa depois ser considerado um crime eleitoral. É a preocupação de Lula com esse enredo na véspera da eleição de 2026. O TSE sinalizou que ele pode ser punido, a risco de propaganda eleitoral antecipada, e vem aí a determinação para toda a turma do PT para evitar problemas na Sapucaí no desfile do próximo domingo. Laura, bom carnaval para você, para todas e todos que nos acompanham. Eu sei que você tem uma agenda lotada aí no carnaval. São Paulo, Rio, sei lá mais aonde. Valeu, Rodrigo. Tô animada. Bom carnaval para você e todos os nossos espectadores. É isso, pessoal. Um ótimo carnaval. Mas antes disso, eu quero deixar um convite aqui. Um beijo para a Laura. Deixar um convite aqui. Você se preparar para a grande inovação tecnológica e educacional que está sendo trazida pelo ICL. Você sabe que o ICL tem a plataforma de cursos. E agora nós vamos lançar uma inovação surpreendente que vai entrar para a história da educação. O Oráculo ICL. O que é o Oráculo ICL? Você vai ficar sabendo no dia 26 de fevereiro, uma quinta-feira, o lançamento ao vivo com o Eduardo Moreira.
Vamos revelar uma nova forma 100% personalizada de aprender e colocar em prática todo o conhecimento do que está no ICL. Será que é inteligência artificial? Será que é uma forma de pesquisar o conteúdo que está ali no ICL e trazer para você? O Edu vai apresentar isso no próximo dia 26 de fevereiro, no lançamento ao vivo do Oráculo ICL. Como é que você garante sua vaga nesse dia? iclurgente.com.br. iclurgente.com.br, você se inscreve para ouvir, acompanhar, entender melhor o que é essa ferramenta que está sendo proposta pelo ICL e pelo Eduardo Moreira. Vem aí o ICL Notícias, segunda edição. Daqui a pouco eu estarei por lá. Chico Sá, a Gabi Varela, toda a nossa equipe, Juliano Medeiros, convidados especiais. Daqui a pouquinho eu estarei por lá. Um abraço, gente. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. Todos os dias, as principais notícias do Brasil e do mundo direto no seu WhatsApp, com informação de qualidade e sem fake news. Escaneie agora o QR Code e entre para o canal do ICL Notícias. Informação que importa onde você estiver.